Diz assim a palavra de Deus: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Senhor Deus, muito obrigado por nos reunir aqui hoje, com alegria, com gratidão, sempre com gratidão por tantas coisas que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que Tu és. Nós só temos a agradecer, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso, e quando louvamos meu Jesus, Salvador, outro igual não há, é porque nós estamos aclamando a Ti, Senhor. Nós queremos sempre celebrar com júbilo a Ti, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor absoluto, e nos alegramos sim de estar aqui hoje. Dê-nos a graça de compartilhar a Tua palavra, nesse dia de celebração, um culto de ação de graças. É somente gratidão que nós temos no coração hoje. Toda honra e louvor somente a Ti, em o nome de Jesus. Amém. Bem, como fazemos todos os anos, nós celebramos esse dia de ação de graças aqui de uma forma típica, natural desse país, não do nosso, de origem, mas trazendo um pouquinho a história. Em setembro de 1620, 102 pessoas, 102 passageiros partiram de um porto chamado Plymouth, na Inglaterra, em busca da Terra Prometida, em busca da América, daquilo que nós chamamos da América do Norte. E eles estavam em busca de algo novo. Estavam saindo da Holanda, tinha alguma coisa acontecendo lá, especialmente em relação aos jovens, eles não estavam muito satisfeitos, depois de 10 anos tinham saído da Inglaterra, e resolveram buscar algo novo. E esse algo novo, eles sabiam que ia encontrar na América. Já tinha algumas colônias aqui, e assim eles fizeram. Partiram para cá, e no mês de novembro de 1620, eles chegaram aqui no nordeste dos Estados Unidos, Cape Cod. Chegaram em novembro, e lá permaneceram dentro do navio, porque estava muito frio, frio intenso. Ficaram de novembro até abril do ano seguinte, de 1621. Então foram meses de frio intenso. Vieram 102 pessoas, em abril tinham 60 pessoas. Mortes atrás de morte, perdas atrás de perdas. 102 pessoas num espaço de mais ou menos 1.600 square feet, 150 metros quadrados. Pé direito de 5 feet, 1,5 metro. E assim eles empreenderam essa viagem. Ficaram muitos meses no navio, metade da tripulação também se foi. E essa foi uma viagem que eles estavam determinados a chegar na Terra Prometida. E em maio, mês seguinte, eles realmente resolveram sair do navio, e ali aconteceu algo interessante, porque eles começaram a entender o plantio. Passaram-se alguns meses, eles perceberam que a terra era boa, a terra era apropriada, e naquele mesmo ano, 1621, no ano de 1621, no mês de novembro, há exatamente 402 anos atrás, algumas pessoas haviam morrido também, dos 60 que estavam em abril, tinham só 52 em novembro, mas eles saíram para celebrar e dar um culto de ação de graças para o Senhor. Eles, junto com 90 índios da região, celebrando a grande colheita, a colheita do milho. E assim eles deram graças a Deus porque eles sobreviveram, lamentaram a perda daqueles que tinham partido, sem dúvida nenhuma que lamentaram. Lamentaram os amigos que se foram, sem a menor sombra de dúvida. Mas, no entanto, eles tiveram coragem, tiveram determinação para poder permanecer e fazer um culto a Deus, culto de ação de graças. E qual é a diferença deles conosco hoje? O que nos difere? Como eles puderam ser ousados o suficiente para serem gratos a Deus diante daquela turbulência toda a qual eles passaram literalmente no mar, perdas familiares, irmãos, amigos, filhos. E responder essa pergunta, na verdade, nós temos que lembrar a quem os peregrinos estavam dando graça, a quem eles estavam pensando. E sem a menor sombra de dúvida, a resposta é simples. Eles estavam pensando em Deus, estavam gratos a Deus, que eles se disponibilizaram para o Senhor, se disponibilizaram debaixo da proteção dele para chegar nessa terra. Nós não devemos ser contados entre aqueles que vêm à quarta, quinta-feira do mês, como a gente celebra a ação de graças, simplesmente como mais um dia ou mais uma quinta-feira, onde nós nos alegramos, sim, mas não devemos ser contados como mais um dia, mas sim estarmos seguros, estarmos gratos por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E são tantos os motivos que nós temos para agradecer. No texto que a gente leu acima,
que ele lembra o cântico, o primeiro cântico, Meu Jesus Salvador. O salmista, ele nos lembra, nos dá um recado claro que Deus é um Deus bom, não é um Deus mau. Ele é um rei bom. Ele associa um reinado aqui que ele faz o povo servi-lo, mas ele é um serviço amoroso que o povo serve a ele. De forma graciosa, é uma resposta à graça abundante de Deus. E logo nos primeiros versículos ali, nós lemos só 5, mas a gente mostra o salmista dando um brado de vitória. Ele grita, clame, quer dizer, grite ao Senhor. E essa era uma palavra associada a um grito de guerra, de vencimento, de serem vencidos. Tipo, glória a Deus, aclame ao Senhor. Era um brado de vitória, então eles estavam muito mais do que felizes. E é fascinante a gente ver nesses versículos as pessoas a quem ele chama para aclamar a Deus. Ele chama todo o povo da terra, gritem com alegria todos os habitantes da terra. Não era somente uma nação específica, mas eram os israelitas, os gentios, todos são chamados para dizer toda a terra é digna de louvar a Deus, de aclamar a Deus por tudo que ele fez e por tudo que ele é. Então, um chamado geral, é um chamado global, é um chamado a todas as nações de agradecerem a Deus. Certamente são muitos, milhares, milhões, bilhões de pessoas que sequer ouviram falar de Jesus e não conhecem, não sabem o que significa um versículo de abertura como esse de aclame ao Senhor, dê um brado ao Senhor, nos juntarmos em adoração ao Deus verdadeiro. E aqui a gente percebe claramente que para nós hoje é um lembrete de quem foi Jesus e quem é Jesus em nossas vidas, um Jesus que vence os inimigos. E nós sabemos que a vitória veio não com arma e nem com espadas, mas veio através da cruz, da morte e da ressurreição. Esse é o Senhor que nós aclamamos hoje. E Deus chama toda a terra para se juntar à celebração da sua vitória através de seu Filho amado Jesus Cristo. Como iremos celebrar esse dia de ação de graças? Vamos fazer um jantar? Já está pronto. Quem entrou lá por baixo viu que o que não falta é comida, para variar. Então, o jantar está pronto? Está absolutamente pronto. Vamos nos reunir com parentes, amigos e irmãos? Estamos aqui para isso, sem a menor sombra de dúvida. Encher a igreja com o aroma já está subindo, já está ficando complicado aqui. Mas, como eu falei para o Luquinha, que me perguntou que, quanto tempo vai demorar o culto, que ele estava com fome, hoje é só 3 horas de culto, fiquem tranquilos. Hoje a gente come. Mas nós também vamos deixar de lado hoje não só louvar a Deus e comer coisa boa, nos divertir, mas deixar de lado todo e qualquer assunto que diz respeito à política, que diz respeito à guerra, que diz respeito à confusão. E vamos nos concentrar uns nos outros, na amizade que Deus colocou entre nós, na amizade que a gente venha desenvolver com aqueles que estão se achegando a nós hoje. Eu vejo gente nova aqui. E, acima de tudo, fazer como os peregrinos fizeram. Lembrar que esse é um dia de agradecer. É um dia de gratidão. Dizer às pessoas que nos cercam por que nós somos gratos. Quem sentar ao teu lado, pergunta, por que você agradece hoje? Diga alguma coisa, qualquer coisa. Pelo dia de hoje, pelo dia de ontem. Seja o que for, compartilhe a gratidão. Lembrando sempre que quem luta contra nós, nosso arqui-inimigo é Satanás, e nós sabemos disso. Ele faz de tudo para roubar a alegria da nossa vida. Ele usa de todas as artimanhas, principalmente a tristeza, principalmente a melancolia, principalmente o desespero. A lista é grande da forma que ele tenta entrar em nossas vidas. Quando estamos melancólicos, tristes, ele acha uma oportunidade para a gente perder um pouquinho a noção de quem é Deus, ou perder a noção daquilo que nós devemos ser gratos. E se ele é todo poderoso, por que ele não liquida de uma vez por todas esse nosso arqui-inimigo? Esse é um dos mistérios que a Bíblia não nos revela, do porquê Deus não liquidou Satanás desde quando ele foi expulso dos céus. O que Satanás estava fazendo no jardim do Éden? Não é uma pergunta que nós temos resposta na Bíblia. Talvez nem tenhamos resposta quando estivermos ao lado do nosso Deus. Mas não é isso que importa. O que importa é que um dia Deus o lançará no lago de fogo. E ali ele permanecerá para todo sempre. E aí não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, nem lágrimas. Então o dia de hoje nos traz à memória quem é o nosso Deus. Um Deus de amor, um Deus que é irado com o pecado, mas um Deus que nos ama. Um Deus que cuida de cada um de nós. Um Deus que tem cuidado de cada um de nós. Estamos em novembro. Quantas coisas aconteceram. Quantas lutas que você teve. Quantas tristezas. Quantas alegrias. Quantas vitórias. Quanto prazer que você teve. Primeira coisa que nós temos que lembrar sobre a natureza de Deus é que Ele é absolutamente soberano sobre toda a sua criação. Tudo foi criado por Ele. Então nada, absolutamente nada, pode frustrar os planos de Deus. Em hipótese alguma, Deus se frustra. Ele tem o plano decidido de A a Z, de Gênesis a Apocalipse.
do início ao fim. Ele é o alfa e é o ômega. O profeta Isaías, no capítulo 14, versículo 24, ele diz: o Senhor dos exércitos jurou, conforme planejei, assim será, e como determinei, assim será. Ou seja, não tem mais ou menos, não tem talvez, assim será. E quando nós somos informados pelo apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, ele deixa bem claro que todas as coisas, todas elas, sem exceção, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, seja qual for a situação que você tenha passado, passou, está passando, ou teme que vai passar, todas elas concorrem para o bem, se você de fato ama a Deus. Se você não o ama, aí você pode sofrer com essas coisas. Mas se você o ama, tenha paz. E nós sabemos, um aspecto importante, que é questionar o plano de Deus e seu tempo, é questionar o próprio Deus, é questionar o caráter de Deus e a sua natureza. Isso não cabe a ninguém, muito menos a nós, crentes, que conhecemos Ele. Então não é sábio nós questionarmos o direito que Ele tem sobre a sua criação. Não é sábio. Salmista, Salmo 18, ele diz: quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, o meu é tortuoso, o teu também, mas o de Deus é perfeito, o caminho de Deus é perfeito. Então nós temos que agradecer a Deus em todas as circunstâncias, em tudo que Ele é. A leitura inicial foi dar graças a Deus em todas as circunstâncias. 1 Tessalonicenses 5,18. O que alimenta a ação de graças quando a vida parece ser um desencorajamento, desapontamento, doença, desastre. Só tem uma alternativa, só tem um caminho, só tem uma verdade que nos traz vida. E esse tem o nome, é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É só a partir dele que a gente consegue entender o que significa, o significado dessas festas, de todas as festas. Deuteronômio 16:15, Moisés deixa bem claro: 6 dias celebrareis a festa. 6 dias. No lugar que o Senhor te escolherá, onde Ele te colocar, você celebra a festa e Ele vai abençoar toda a tua obra. Ele vai abençoar toda a tua colheita, pelo que te alegrarás abundantemente. Uma promessa de Deus. E foi como Deus estivesse dizendo: Israel, eu vou te abençoar abundantemente. Quando você estiver junto dos seus familiares, celebrando a colheita, festejando com seus vizinhos e todos aqueles que te cercam. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Porque Jesus cumpriu todas as festas. Jesus cumpriu todo o cerimonial. Nós temos só a lei moral no nosso coração, gravada no nosso coração. E como terminava essa festa? Não era num Black Friday. Eles tinham uma semana para celebrar. Eles tinham um dia para ser específico, que era a sexta-feira, para lembrar daquilo que estaria preparando para o dia do descanso, que é o Shabat, sábado. E da mesma forma Deus nos dá. Deus é um Deus maravilhoso que dá a sua igreja, nossa, a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, a menina dos seus olhos, aquele que Ele planejou desde a eternidade para resgatar um dia, para sermos apresentados sem mácula, sem rugas, a Jesus Cristo de Nazaré. Essa é uma das coisas que a gente tem que ser grato a Ele. Portanto, já finalizando, que todas, sem exceção, todas as nossas celebrações de Dia de Ação de Graças sejam encharcadas do amor de Cristo, cheias do amor de Jesus. E somente através dele que nós podemos dizer: somos felizes, somos gratos por toda a eternidade, amando-nos uns aos outros como Ele nos amou, ensinando-nos de que forma? A sermos gratos o tempo todo, paciente na adversidade e grato na prosperidade. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, te agradecemos por tudo, Senhor. Te agradecemos por essa noite, por esse tempo gostoso que estamos aqui junto em família, te adorando, louvando, cantando, ouvindo a Tua palavra, e te agradecemos por ter derramado tantas, inúmeras bondades sobre cada um de nós. Todas as bênçãos nas nossas vidas perseverarão, porque Tu és um Deus que está conosco, um Deus que anda conosco. O Senhor nos chama de templo e habitação do Teu Santo Espírito. Portanto, temos como perseverar de forma absolutamente tranquila e em paz, porque Tu és um Deus maravilhoso, e Teu amor inestimável nós vimos na redenção do mundo através da morte do Teu Filho Jesus Cristo. E hoje nós agradecemos pelos meios da graça que o Senhor nos deu, pela esperança da glória eterna, pelas muitas bondades, pelas coisas boas que o Senhor fez, especialmente perdoando todos os nossos pecados, curando, sarando as nossas feridas, doenças, resgatando-nos da cova, coroando-nos com uma inabalável misericórdia, que nós sequer podemos falar, não conhecemos.
Todos aqueles que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias e não se cansarão em hipótese alguma, caminharão e não se fatigarão. Por isso nós te louvamos, papai, em um nome precioso de Jesus. Amém e amém. Louvado sejas tu.